início deste século, um oficial inglês chamado Percy Fawcett organizou uma expedição à selva brasileira. Ele estaria em busca de vestígios do lendário continente perdido de Atlântida. Será que ele encontrou essa civilização que tanto fascinava? Aventura, mistério e uma boa dose de perigo fizeram do coronel Fawcett um mito. Percy Harrison Fawcett nasceu no litoral da Inglaterra em 1867 e desde sua infância já sonhava com as terras do Novo Mundo, as Américas. A carreira militar começou aos 16 anos no Ceilão, um país cercado por templos budistas e hindus. Toda a vida de Fawcett foi repleta de encontros místicos e inusitados. Um deles aconteceu no porto de Ceilão em 1903, quando 5 monges budistas se aproximaram e disseram a Fawcett que sua esposa, Nina Peterson, daria luz a um menino que seria o criador de uma nova raça. Pai e filho viajariam para terras longínquas no sul e desapareceriam juntos. A profecia se cumpriu. 22 anos depois, em 1925, Fawcett, seu filho Jack e mais um amigo partiram numa arriscada expedição nas selvas da Amazônia no Brasil e nunca mais voltaram. Eles estavam em busca de uma cidade perdida, proveniente da Atlântida. Para Fawcett, Atlântida não era uma lenda, mas uma realidade. E esta prova ele tinha certeza que encontraria no Brasil. Ao pesquisar mapas antigos com tesouros desaparecidos, Fawcett teve acesso a um documento que descrevia uma cidade perdida no interior da Bahia. A cidade se chamava Muribeca e foi encontrada por bandeirantes em 1753. Outro indício de que o território brasileiro escondia uma civilização fantástica estaria na estatueta de basalto que ganhou do escritor H. Regel Hagar. O escritor garantiu a Fawcett que a peça viera do Brasil e que escondia um mistério sobre a sua origem. Mais tarde, a estatueta e Fawcett serviram de inspiração para as histórias de Hagar. This is it, isn't it? This is the map. Yes, but you ruined it. This is a map? Yes. You see, the belly is the plain of Naluk, leading to the twin mountain peaks, the breasts of Shiva. O personagem Alan Quartman foi para as selvas à procura das minas do rei Salomão. Embalado pelo espírito aventureiro de Fawcett e em busca de respostas sobre seu destino, o jornalista Hermes Leal organizou uma expedição que deveria seguir a trilha idealizada pelo coronel inglês e convidou pessoas interessadas em participar da aventura. A expedição partiu do Mato Grosso, da capital Cuiabá, para percorrer toda a área do Xingu, aquela região da Chapada, onde tem grandes regiões de serra, para fazer o mesmo percurso que o Fawcett fez há 70 anos atrás, quando procurava uma cidade perdida, provavelmente uma Atlântida, talvez. A gente fez esse roteiro seguindo os escritos e as cartas do Fawcett para ver se a gente conseguia localizar alguma ruína, talvez, alguma coisa que ele pudesse ter visto, que a gente pudesse ver também e saber por que ele achava que tinha uma cidade escondida, não enterrada, mas à flor da terra, que provavelmente fosse fruto de uma civilização avançada. A expedição encontrou barreiras pelo caminho. Dentre os integrantes da expedição tinha o professor Daniel Munhoz, que é da USP e é especialista em identificação. Ele que resolveu esse caso do Mengele, a pessoa responsável por isso. Ele estava junto na expedição que a gente ia até a aldeia dos Calapalos, onde se diz que o Fawcett morreu. E existe um esqueleto que talvez seja do Fawcett e que está na mão do Dr. Daniel Munhoz, e a gente foi lá para fazer a escavação. Aí a gente conseguiu a autorização dos índios, a gente pagou para os índios
E eles convidaram a gente, saiu uma festa lá dentro. Só que no meio deles lá tinha um grupo de ladrão, tem índio ladrão, como tem no México, como tem de passado, como tem de ladrão também. E eles resolveram saquear a gente, sequestrar, tomaram nossas coisas, invadiram os carros que estavam nas fazendas, jogaram tudo para dentro da aldeia deles, enfim. A gente foi surpreendido por um bando de índio ladrão lá dentro que saqueou a gente foi obrigado a voltar com as coisas que a gente conseguiu resgatar. Nós fomos sequestrados pelos índios Calapalo, os mesmos índios que teriam sequestrado Fawcett há 70 anos atrás e teriam matado Fawcett, segundo consta os índios, falando até para o Vilas Boas para um monte de pessoas. Em 1951, o indigenista Orlando Vilas Boas acendeu a polêmica de que Fawcett poderia ter sido morto pelos índios Calapalos. Hermes Leal entrevistou o indigenista. Beleza, aqui ele ficou acampado. Como os dois rapazes não estavam muito bons, ele teve naquele tempo ali para ver se melhoraram, etc. Mas ele era um sujeito meio cedo, com um velho nascido, ele tinha uma faca bonitinha, como essa assim, ele largaram essa faca, ela pôs a faca assim, o menino pegou a faca, ele pensou que o menino fosse roubar a faca, bateu na mão do menino, e a criança por mim veio tocada. Aí tinha uma vez que ele tirou uma espingarda e matou um pato. O menino foi lá, pegou o pato, ele pensou que o menino fosse roubar o pato, matou o menino. E os dois pais falaram, não, eu vou matar ele. Então puseram o Fausto e o menino para atravessar a lagoa. A lagoa vai com daqui do outro lado da rua. Quando ele subiu a barranca, atrás de uma árvore tinha os dois índios que estavam esperando ele. Aliás, 3 índios. Esses 3 índios, quando o Fausto subiu a barranca, que caminhou e não mataram. Mas o Fausto gritou. Então o filho e o outro correram. Atravessaram a lagoa a nada. Subiram a barranca. Mas antes de ele subir lá em cima, os índios desceram a barranca. Mataram e eles caíram na água. Após a expedição, Hermes escreveu a biografia de Fawcett, contando todas as suas aventuras. Na época dele, era a época das grandes descobertas, das grandes aventuras. Então, Fawcett tinha apoio da coroa real, Fawcett tinha apoio do governo brasileiro, inclusive. Foi o único governo no mundo, foi o governo brasileiro que reconheceu que Atlântida poderia estar dentro do território dele. A partir do momento que o governo brasileiro, Arthur Bernardes, deu dinheiro para o Fawcett, deu mais dinheiro para o Fawcett do que para o Rondon fazer suas expedições, ele deu para o Fawcett. Vivia-se na época que o Fawcett procurava ouro, muito ouro, e existia uma patrulha assim, da imprensa, aqui no Brasil particularmente, de que ele era uma pessoa não grata e que ele só queria, na verdade, achar minas de ouro, diamantes, essas coisas. Mas para o mundo todo, que o Fawcett mandava cartas, se correspondia com os jornais do mundo inteiro, ele era um caçador de aventura, uma pessoa tentando descobrir uma cidade, uma grande descoberta, uma cidade que evoluiu atrás, uma grande descoberta para a humanidade. O paradeiro do coronel inglês se tornou um mito. Um homem cujo espírito aventureiro pode ser comparado ao personagem Indiana Jones, de Steven Spielberg. E eu procurei mostrar o lado de arqueologia, de grandes aventuras que inspirou o personagem como Indiana Jones, e depois eu fui buscar na Terra do Roncador as pessoas que acreditam que ele não morreu, virou um espírito e vive numa grande caverna, comanda uma grande civilização, que é um relato até interessante. Né? O sobrinho neto de Fawcett, Timothy Patterson, acredita que ele tenha encontrado o Eldorado que tanto procurava. Para Timothy, Fawcett viveu até os 90 anos de idade numa cidade subterrânea que estaria localizada na Serra do Roncador, no interior do Mato Grosso. Depois, se desmaterializou adquirindo um corpo espiritual. Ele tem a faculdade, como já falei, de criar seu corpo material, do sutiã para o material. Nunca foi tirado, não. E daí, sai do corpo, sem deixar nada em ossos, não cheira. Tem carvão, matéria virou matéria sutil.
Outra hipótese sobre o paradeiro de Fawcett é de uma sensitiva chamada Deusa, que mora em Barra do Garças, região próxima à Serra do Roncador. Ela garante que Fawcett não morreu. Pode procurar, pode quem quiser procurar os ossos dele, que jamais vão encontrar os ossos dele. Jamais. Ele não está morto, ele está vivo numa comunidade mais bicho. Ele está vivendo um mundo superior a esse daqui, que as energias que vibram lá, o trabalho, o tratamento e tudo que ele recebe lá é completamente diferente daqui. Ele está com os mestres ascensionados no mundo físico, mas com os mestres ascensionados, com os intraterrestres, com os extraterrestres, ou seja, com seres que têm vibração superior à nossa. Fawcett dedicou toda a sua vida em busca de uma cidade misteriosa. Fez várias viagens ao Brasil à sua procura. A última viagem, realizada em 1925, não teve volta. Teria Fawcett sobrevivido ao tempo ou sido morto por índios selvagens? E a missão do seu filho Jack, de ser o pai de uma nova raça, que fim terá levado? Se eles realmente encontraram a cidade perdida, o Eldorado lendário, levaram consigo essas respostas. Eu volto já.